pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, primeiro programa de 2022 e, claro, consequentemente, primeiro Rádio Serviço também. Eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que vai atender o pedido da nossa ouvinte Janaína Almeida, moradora de São Gonçalo. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com um nódulo no rim e que teria que ser operada para retirá-lo. Por isso, preocupada, ela pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo. Claro, tá na época ainda. Feliz ano novo, meu amigão. Feliz ano novo, Helena, família Tupi, 2022, que venha com muita saúde. Agradecer a Janaína a oportunidade de falar de um assunto tão interessante. Mas antes, isso não é muito comum. Hoje de manhã cedo, o Alex da Lajota, que trabalha no CREMERGE conosco, mandou um zap, falou: doutor Silvio, tem 2 ouvintes seus que vão ficar muito felizes se receberem os parabéns. É o seu Calé e a dona Edith. 69 anos de casados. Olha, hoje. É difícil. Bodas de Mercúrio. Meus parabéns, que Papai do Céu continue abençoando esse casal. E olha, 69 anos, eu realmente tiro o chapéu e bato palmas. Eu não lembro de ter anunciado isso aqui no programa, viu? 69 anos de casado, eu não lembro. Também não. E, evidentemente, né, sei lá, foram centenas e centenas de mensagens de ouvintes desejando Feliz Natal, seja na minha página do Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, no zap aqui do telefone. Não teria como agradecer um a um, eu passaria provavelmente boa parte de 2022. Família Tupi, a gente tem muita coisa para fazer esse ano. Vamos começar com o programa, que está na hora de trabalhar um pouquinho. Vamos lá, começar falando. O que são esses nódulos no rim, doutor? Pois é, Heleno, nódulo no rim, né? Normalmente isso é diagnosticado acidentalmente. O indivíduo faz um exame por qualquer outra razão, de repente avaliar a gordura no fígado que nós dois temos, de repente porque está com uma dorzinha abdominal, e num exame até simples de ultrassonografia aparece uma lesão no rim. E a lesão ela pode ser basicamente de 2 tipos, né? Um nódulo ou um cisto. Qual é a diferença de uma para outra? O cisto, normalmente no ultrassom, é uma lesão um pouco mais escura, tem um líquido dentro, tem uma parede regular e bem lisinha, bem fina. Isso é um cisto. E o cisto ele pode ser um cisto solitário, único, ou ele pode ser múltiplo. Eu tenho até uma doença, que é a doença renal policística, que o professor Edson Souza, lá da nossa grande UERJ, sabe muito bem. É uma doença hereditária, autossômica dominante, um histórico familiar, que leva à doença renal crônica e à necessidade de diálise. É uma doença genética. O rim, na verdade, é um conjunto de cistos bilaterais. Mas posso ter mais de um num indivíduo, por exemplo, que tem doença renal crônica e que já está tratando fazendo hemodiálise. Ele tem a possibilidade de ter pelo menos 4 cistos. Muitas vezes tem 6, 8. São condições que não implicam em grandes prejuízos para o rim. O cisto solitário, a gente sequer dá acompanhamento, a menos que no cisto eu tenha, ao invés de uma parede fina, uma parede mais espessa. E, eventualmente, com calcificações em seu interior ou septos espessados, às vezes com uma pequena porção sólida grudada à parede do cisto. Isso já é estranho, porque não é o aspecto que habitualmente nós vemos nos cistos não complicados, chamados cistos renais Bosniak 1. Esses são bobagem, mas esses que têm essa parede espessada, eles vão necessitar por parte do clínico, do nefrologista ou até mesmo do urologista, um acompanhamento. Tempos em tempos fazer ultrassom, porque se mudar a figura, como a nossa ouvinte, querida Janaína Almeida, talvez tenha que operar. E eu tenho outro tipo de lesão, que são as lesões sólidas. São nódulos sólidos. Os nódulos sólidos, eles podem ser benignos ou malignos. Felizmente, viu, Janaína, a maioria das lesões é benigna. Mas, eventualmente, uma lesão sólida pode ser maligna. E aí a gente vai tratar. E para tratar, o médico avalia alguns critérios.
O tumor maligno mais comum do rim é o carcinoma de células claras renais. Você quer saber quem é que é mais propenso a ter isso? Quais são os fatores de risco? Sim, sem dúvida. Então a gente depois fala do quadro clínico. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Se a pessoa for fazer, por exemplo, uma tomografia, né, um exame de rotina, também pode acusar? Dá para ver? Na verdade, depois do ultrassom mostrar essa lesão, o próximo passo do médico é pedir a tomografia computadorizada do abdômen. Ah, tá. Aí ele pede a tomografia computadorizada para avaliar melhor a estrutura dessa lesão. E se ele tiver, por exemplo, suspeita de comprometimento de algum vaso, ele opta por pedir uma ressonância. Aí faz a ressonância para ver se há extensão ao seio renal, à parte da estrutura vascular, porque evidentemente nessa situação o buraco fica mais embaixo, a coisa é um pouco mais complicada. Agora, no início não tem sintoma, né? Não. O tumor renal, ele é desprovido de qualquer sintoma. Você sabe que eu tenho uma tríade clássica, né? Então, antes de falar dos fatores de risco e quem é mais afetada, a tríade clássica do tumor renal é constituída, como não poderia deixar de ser, já que é tríade, por 3 sintomas. Sangue na urina, que o Medicaid chama de hematúria. Certo. Dor abdominal e uma massa que a gente consegue palpar na região do abdômen. Veja bem, Eliano e família Tupi, o rim é um órgão abdominal, mas ele é de localização profunda. Ele não é um órgão superficial. O fígado eu palpo, o baço, eventualmente eu posso palpar, são órgãos mais superficiais. O próprio intestino também, eventualmente eu consigo palpar sem grandes dificuldades. Porém, o rim não. Se eu palpo na topografia do rim alguma coisa meio endurecida, opa, eu vou partir para fazer exame de imagem imediatamente. A pessoa chega para mim dizendo: doutor Silvio, eu urinei e tenho urinado, eventualmente a urina sai com sangue. Eu estou com uma dor aqui do lado esquerdo ou do lado direito que me incomoda, eventualmente vai para as costas, e é uma dor que pode ficar às vezes muito intensa, que eu vejo a coisa preta, literalmente, fica muito apertada. E eu vou, evidentemente, como todo médico deve fazer, razão pela qual eu defendo as consultas médicas presenciais, deitar o paciente, relaxá-lo o máximo possível, esticar a perna, colocar os braços ao lado do corpo, pedir para respirar calmamente, botar o esteto na barriga, escutar os movimentos do intestino, e só aí a gente palpa. E ao palpar mais ou menos 2 a 3 centímetros ao lado do umbigo, região que a gente chama no Medicaid de flanco abdominal, direito ou esquerdo, se eu sentir alguma coisa endurecida ali, eu praticamente estou fechando que esse indivíduo deve ter um tumor renal. E obviamente eu parto logo para fazer uma tomografia, para confirmar isso aí e começar a tratar o mais rápido que der. Agora me tira uma dúvida aqui, já que a gente falou em tomografia, eu tenho essa dúvida há muito tempo. Quando é necessário no exame de tomografia o uso do contraste? Nesse caso é necessário. Eu vou te explicar por quê. Se eu tenho um tumor, o fato do tumor ser maligno, por exemplo, vai fazer com que ele tenha a capacidade de concentrar o contraste. Então, por exemplo, eu faço a tomografia, eu vejo aquela mancha no rim. Aí eu administro o contraste venoso. Ao administrar o contraste, se aquela lesão for maligna, ela é altamente vascularizada, pela veia, pela irrigação, o contraste vai realçar a lesão. Entendi. E eu vou ter a lesão bem realçada. Eu praticamente fechei que é um carcinoma do rim e que eu vou ter que tratar. E a gente fala de tratamento no finalzinho. Então, você sabe quem é mais sujeito? Curiosamente, né? A Janaína é uma mulher, né? Mas as pessoas mais afetadas pelo câncer do rim, viu, Janaína, são os homens. O que abre até aí uma esperança, quem sabe, não é um tumor benigno, quem sabe um angiomiolipoma, né? Uma lesão benigna que não vai dar nenhuma dor de cabeça para você, talvez nem precise operar, se tiver que operar uma cirurgia bem mais simples, só parcial no rim. Então é mais comum nos homens, geralmente entre os 50 e 70 anos, curiosamente a idade onde a maioria dos diagnósticos são feitos é a minha, 64 anos de idade, é nessa idade, e vem associado a fatores de risco. E aí eu já fico preocupado, que é sedentarismo. Bom, eu não sou sedentário, mas obesidade, eu já pesei 160 quilos. E tabagismo, felizmente não. Mas são 3 fatores de risco intimamente ligados ao câncer de rim. Portanto, a gente tem como prevenir. Nós não sabemos a causa, exatamente o que causa isso.
A gente sabe que alguns tumores estão associados a algumas mutações genéticas. A questão do tabagismo é que nas 4.800 e poucas substâncias na fumaça do tabaco, muitas delas cancerígenas, elas vão para a corrente sanguínea e obviamente passam pelo rim, sendo concentrada nos rins, exatamente naquela parte que filtra, que é onde habitualmente o tumor de células claras tem origem. Então acredita-se que tem um papel importante naqueles indivíduos que já têm uma certa predisposição genética. E como você disse, né, Eliano, agora há pouco, normalmente não tem sintoma. Eventualmente eu posso fazer o diagnóstico numa situação diferente. Por exemplo, o indivíduo vem para mim com tosse, falta de ar. Tô falando de Covid, Silvio? Não. Tosse, falta de ar. Por quê? Porque a metástase do pulmão é muito comum no câncer do rim. Então, o câncer propriamente dito, de origem renal, não me causou nenhum sintoma, mas a metástase no pulmão pode me causar. Eu posso ter dor de cabeça, por quê? Porque infelizmente para o cérebro também pode metástase. Eu posso ter dor óssea importante, porque para os ossos também dá metástase. Então muitas vezes os sintomas associados ao carcinoma renal, eles não são do carcinoma em si, mas de metástases que o carcinoma dá. Ou então das chamadas síndromes paraneoplásicas. Olha o palavrão, Helena. É porque o tumor renal, ele tem a capacidade de produzir determinadas substâncias que atuam como se hormônios fossem. Então eu posso ter aumento do cálcio, eu posso ter emagrecimento, uma síndrome consumptiva, eu posso ter hipertensão arterial associada a substâncias produzidas pelo tumor. E outros sintomas que o tumor pode dar é cansaço, fadiga, emagrecimento, perda do apetite, enfim. Para finalizar, tratamento? Vamos lá, mas deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Eu tenho feito isso e acho que é a forma correta, o senhor pode me corrigir. Eu tenho feito tomografia de 6 em 6 meses para ficar de olho. Tá de bom tamanho? É demais? Não. Na verdade, a periodicidade com que a gente faz os exames de imagem depende do tipo de lesão que a gente está acompanhando. E na maioria delas, uma vez por ano é suficiente. Em outras a gente faz a cada 6 meses, porque como já dizia minha saudosa vovó, canja de galinha e prudência, cautela não fazem mal a ninguém. Mas vai se submeter à radiação? Se a gente vê que a lesão está estável, a gente faz durante 2, 3 anos acompanhamento semestral, depois espaça um pouco mais. Fica sendo anual ou bianual, dependendo do tipo de situação. Perfeito. Então o médico tem que usar de bom senso. Em termos de tratamento, Janaína, veja bem, vai depender de algumas condições. Por exemplo, quando o tumor está restrito ao rim, ou seja, ainda está naquela fase inicial, com poucos sintomas e sem metástase, obviamente que a retirada do rim, seja parcial ou total, nefrectomia parcial ou nefrectomia radical, é o tratamento. Quando é que a gente escolhe uma ou outra? Dependendo do tamanho do tumor. Então, tumores maiores, evidentemente, próximos ao seio renal, já é um tumor numa fase que a gente fica mais preocupado, cabe fazer, e aí é papel, obviamente, do médico urologista. Um grande abraço para o doutor Mulha, Renato Mulha, lá, foi de servidores, do doutor Fernando Vaz, equipe que eu conheço há 40 anos. Eu faço a nefrectomia radical e esvazio os linfonodos, os gânglios linfáticos daquela região. Vai que, em alguns desses linfonodos, eu já tenho uma célula tumoral que mesmo com a retirada do tumor primário vai dar metástase. Então, preventivamente eu esvazio. Não, eu tenho um tumor pequeno localizado num determinado segmento do rim, eu ainda aproveito aquele rim sem retirá-lo todo. Quando a doença está mais avançada, eu posso obviamente propor quimioterapia e radioterapia. Infelizmente, os tumores renais normalmente não têm uma resposta muito eficaz, nem a radioterapia, nem a quimioterapia, porém, recentemente, a aplicação de anticorpos monoclonais e de imunobiológicos são terapias novas que vêm sendo desenvolvidas na última década, têm mostrado alguns resultados promissores e pode ser usado desse tipo de tumor também. Em caso de retirada, né? A pessoa consegue viver bem com um rim, doutor? Heleno, você, meu irmão, se geneticamente eu visse, e eu aproveito para encerrar o nosso primeiro programa desse domingo de 2022 com essa mensagem. Se você precisasse de um rim, queira Deus que você nunca precise, eu te daria, se o meu fosse absolutamente adequado a você, geneticamente compatível. A transmissão é o transplante entre homólogos, autólogos. A gente tem uma compatibilidade genética. Eu dou o meu rim, mas eu posso doar meu rim? Claro. Eu posso doar meu rim porque com um rim só, e ver o quanto que a natureza é sábia, eu resolvo o meu problema. Então dá para viver com um rim só? Quem não doou, mas teve que tirar um rim?
Dá para viver, sim. O que tem de restrição? Praticamente nenhuma. Se for uma pessoa hipertensa, evidentemente continuar com as mesmas restrições que antes de tirar o rim já tinha. Evitar o sal, não abusar muito da alimentação, uma prática regular de exercícios físicos, aproveitar a vida e viver bem, com equilíbrio. Então, a pessoa que tira o rim, ela vai ficar em acompanhamento médico. Doutor Edson, mais uma vez, está falando, mas esse chato desse Silvio não vai falar da creatinina? Claro, doutor, creatinina. A gente dosa a creatinina para ver se há alguma disfunção, porque num primeiro momento, a orientação do nutricionista é fundamental para aquele paciente que já começa a ter a sua creatinina tocada. Começou a subir, eu tirei um rim, então vamos cuidar desse outro rim da melhor forma. Lembrando que pacientes diabéticos hipertensos, eles já têm doenças que normalmente castigam o rim. Eu tenho 2 rins para castigar, tudo bem, eu vou tocando a vida, mas se eu tiver só um, esse um passa a ser hipervalorizado e não poderia ser diferente. Então a gente vai cuidar mais ainda do diabetes, vamos cuidar mais ainda para procurar manter nossos níveis pressóricos adequados, vamos procurar de cuidar da nossa alimentação e, por último, mas nem por isso menos importante, vamos praticar exercícios físicos seguindo o acompanhamento médico que tiver sido recomendado. Perfeito. Assunto para domingo que vem, amigão. Eu estou aguardando confirmação, mas com ela é sempre positivo. Trazer aqui 2 pessoas, doutora Ana Queiroz, minha amiga, e doutora Célia Regina Silva. Com elas eu vou querer falar, junto com elas, a gente vai se apertar um pouquinho aqui, falar de infertilidade e esterilidade, que são coisas bem diferentes, ambas das áreas dela, porque a Ana Queiroz tem um papel fundamental no acompanhamento dessas pacientes. Sim. E a Célia investigando, esclarecendo o que é uma coisa, que é outra eu deixo para ela, até porque por mais que a família Tupi ache que eu sei tudo, eu sou um curioso que lê sobre tudo, mas quem sabe mesmo nesse caso é a Célia. E família Tupi, eu falei da doação de órgãos e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Para onde um dia, se Deus quiser, a gente vai ao encontro do Criador, os órgãos que são tão importantes aqui não são importantes. Façam doações. A gente doar uma córnea, alguém que não está vendo vai enxergar. Doar um rim evita que uma pessoa escrava de máquinas para filtrar o sangue possam voltar a ter uma vida normal. Sem falar do fígado, sem falar do coração, de outros órgãos. Um domingo abençoado. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui de volta. E um 2022 com muita paz, com muita harmonia. Obrigado, Helena. Obrigado, Regina. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Deixa eu pegar